Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais esta edição do nosso estudo sistematizado do livro Perispírito, do Dr. Zalmino Zimmermann. Nós agradecemos, é o nosso terceiro encontro, né? Então, estamos hoje iniciando a parte final do primeiro capítulo. Neste nosso terceiro encontro, nós vamos tratar da natureza do perispírito. E não podemos ser ingênuos, né? Nós sabemos que o perispírito ainda é um grande enigma para nós, o que não é de se estranhar, porque a própria matéria objeto, né, a matéria comum do nosso planeta, que é objeto do estudo da física, da química, da biologia, é uma matéria que ainda apresenta enigmas consideráveis para o ser humano, né? Nós temos hoje um conhecimento bastante vasto. Nós não podemos negar que é preciso avançar nos estudos científicos. Nós temos hoje um conhecimento, né, dos constituintes básicos da matéria, os átomos. Já sabemos que estes átomos não são indivisíveis, como o nome supõe, né? Átomos, né? Não divisível. E nós sabemos que há toda, né, segundo o modelo atual da física, todo um conjunto de partículas e, sobretudo, um conjunto de forças, né, que são as quatro forças fundamentais, né, nuclear forte, fraca, eletromagnética e gravitacional. Nós sabemos também que, segundo a doutrina espírita, a matéria é originalmente proveniente de uma matéria básica que nós chamamos fluido cósmico universal. Também sabemos que as diferentes gradações desta matéria constituem não só as diferentes gradações da matéria no nosso mundo, como também é destas gradações da matéria original, fundamental, que nascem os outros universos, né, ou os outros planos da vida, como, por exemplo, quando nós falamos de plano espiritual, ele é constituído, né, fundado, formado por níveis dessa matéria. Por exemplo, o perispírito que estamos estudando, né, ele está num nível de matéria diferente do nosso. É disso que vamos falar hoje. Nós temos na Terra, né, o estado sólido da matéria, nós temos o estado líquido, o gasoso. Nas estrelas ou em altas temperaturas, nós temos o estado plasmático. E às vezes, né, vemos novidades aí de um novo estado da matéria que possa ter encontrado, mas são casos muito especiais, né, muito próprios a condições de laboratório. Então, né, o próprio Kardec pergunta aos espíritos, o perispírito seria algo como o eletromagnetismo? E eles próprios dizem que ainda seria algo mais sutil que isso, o que explica a dificuldade que nós temos, por exemplo, para percebê-lo, detectá-lo, compreendê-lo. Mas estamos caminhando para isso, né? Há pesquisas hoje muito interessantes que já falam disso tudo, e nós vamos aos poucos partilhando com aqueles que estão interessados em estudar seriamente. Lembramos que isso que estamos fazendo é um estudo. E um estudo, ele pressupõe
uma certa disciplina, né? Que leiamos o texto, que procuremos acompanhar aquilo que será, explicado, que possamos partilhar informações, fazer perguntas, né? Então, fiquem bem à vontade. Nós vamos, à medida que o tempo avança, nós vamos juntando informações, acrescentando referências. Há estudos muito ricos hoje na ciência moderna que caminham para comprovar as ideias espíritas no que diz respeito ao perispírito. Temos acompanhado alguns trabalhos, inclusive de jovens cientistas aqui nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, que estão realmente e, e eles não sabem que estão fazendo isso, né? Provar o espiritismo. Eles acreditam e, na verdade, estão criando novos campos de pesquisa na ciência tradicional, mas que confirmam as teses espíritas. Então, nós vamos, como temos o hábito, né, partilhar aqui a nossa, nosso auxílio visual para que nós possamos trabalhar, né, de uma maneira mais prática. Então, vejamos bem. É claro que falar da natureza do perispírito é falar da constituição básica do perispírito, né? Qual é a natureza do corpo humano? Bom, isso é complexo de responder. Imaginemos responder isso para o perispírito. Mas nós podemos responder por camadas, né? O que é que nós podemos dizer do corpo físico? Bom, nós podemos dizer que ele é composto, né, por sistemas, sistema respiratório, excretor, cardiovascular, né, neurológico. Nós podemos dizer que esses sistemas são compostos por órgãos. Nós podemos dizer que estes órgãos são compostos por células. Nós podemos dizer muita coisa sobre essas células, né? Uma célula cardíaca não é a mesma que uma célula da pele, elas têm especificidades e funções muito específicas. Nós também sabemos que estas células são aglomerados, né, de estruturas moleculares e que estas moléculas são compostas por átomos, que tudo isto é coordenado por algo que se chama vida e que nós não sabemos explicar. Então, quando falamos da natureza do corpo humano, nós estamos falando, por exemplo, da constituição, um pouco do funcionamento, mas não temos todas as informações, né? Não sabemos, por exemplo, como átomos juntos podem formar organismos tão diferentes como as células, nem como estas funcionam como corpos vivos, seres vivos, né? Que se alimentam, excretam, precisam de um meio próprio, de temperatura própria e tudo mais. Então, nós não podemos ter, né, se não temos respostas ainda para tudo que diz respeito ao corpo físico, embora tenhamos muitas. Não temos ainda também, senão alguns indícios, lampejos ou algumas informações bastante já interessantes, mas que teremos que ter ainda muita pesquisa nisso tudo. Nós não podemos ser ingênuos, né? André Luiz, os textos de Kardec, eles nos dão um primeiro lançamento das bases dessa ciência, né? E já com muitas informações que nós ainda, na verdade, não exploramos. Por isso estamos estudando esse livro que faz uma, um grande trabalho de recensão, né, digamos assim, dos conhecimentos sobre o assunto.
Mas a verdade é que este livro deveria e deve nos servir de estímulo para lermos com mais atenção, por exemplo, a coleção André Luiz, né? Então vamos, aos poucos, nós vamos partilhando e interagindo e nos enriquecendo com tudo isso, né? Então, aqui temos um texto apenas para lembrar, né, que a palavra perispírito foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec. Ele é o criador do termo, né? Podemos ver isso lá no item 93, na questão no item 93 do Livro dos Espíritos. Tal denominação baseia-se na forma com que se apresenta esse complexo fluídico envolvendo a alma, né? Peri quer dizer em torno de. Então, Allan Kardec pensou, não, há algo em torno do espírito, né? Perispírito, envolvendo a alma. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Olha, nós não, quando Allan Kardec afirma isso, eh, eu queria ter o poder de estar por alguns segundos na cabeça dele e pensar com ele todos os problemas que ele vislumbrou. É algo que realmente nos impressiona, porque o codificador, ele é de uma capacidade, ele via as coisas muito longe, né? Ele percebeu que no perispírito estavam as respostas para muitos enigmas. E olha, meus amigos, à medida que nós vamos estudando o perispírito, nós vamos vendo que é exatamente isso. É nele que se encontra o segredo para uma variedade enorme de problemas que até agora a ciência não conseguiu resolver. Entre eles, a origem das doenças, né? As formações genéticas, a transmissão de traumas, a memória, né? E por aí vai. Nós temos realmente né, os fenômenos espirituais, a compreensão dos chamados milagres, tudo passa pelo entendimento do perispírito. Nós diríamos que ele é um conceito central no espiritismo e um conceito central nesta nova ciência da alma que terá que ser construída, né? É um novo paradigma explicativo, né, que vai abrir fronteiras em diversos campos da ciência humana, na psicologia, na medicina, né, na física, na química, na biologia. Né? Nós vamos ter aí realmente todo um trabalho, é a ciência do terceiro milênio, né? Não tem dúvida disso. Então, nós temos, né, a primeira informação que nos chega é que este corpo espiritual, perispírito, ele é um retrato do corpo mental. Somente esta informação já significa um tesouro considerável de riqueza conceitual. E nós entenderemos isto tranquilamente. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque na realidade é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação.
Então, nós temos aqui uma concepção que mostra que o que nós chamamos, na verdade, de os corpos do homem, se nós considerarmos, né, este ser trino, corpo físico, perispírito e espírito, na verdade, o que nós chamamos de perispírito na doutrina espírita é algo que seriam multicamadas, né? Nós podemos dizer que há o espírito, o ser, a centelha divina que nós somos, e que este espírito tem uma mente, né, que ele expressa no universo mental. Então, este universo mental é uma camada do universo, né, onde podemos dizer expressam-se as mentes. Podemos também dizer onde estão conectadas as mentes, e é por isso que nós podemos enviar, né, e receber pensamentos. Mas este é um assunto que é complexo, né? E por ora nós podemos dizer que esta mente, para se expressar de maneira mais física, construiu para si um corpo, né, de matéria rarefeita, que é o corpo perispiritual. E este corpo, né, com suas linhas magnéticas e estruturas, foi capaz de construir para si um outro corpo, que é o corpo físico. Então, isto é revolucionário, né? Isto mostra aí uma visão do ser humano muito complexa, muito rica e que tem um poder explicativo muito grande. Por isso, nós vemos os diferentes estados do perispírito, né? Daqui no próximo encontro, nós vamos falar das propriedades do perispírito. E uma delas é a plasticidade. Então, nós vamos ver que o perispírito, se ele é criado e moldado pela mente, o estado da mente altera o perispírito. É aí que nós vamos compreender por que certos processos hipnóticos levam a pessoa a se imaginar como um lobo, ou uma serpente, ou um dragão, e ele assume essa forma. Porque isso explica as aparições demoníacas, ou angelicais. Então, nós temos o estado mental desenhando o perispírito. E é por isto que viver no corpo físico é para nós uma bênção, porque o corpo físico é uma matéria mais densa e até que ele se molde segundo a nossa mente leva muito tempo, nos dando a oportunidade de reagir. Então, por exemplo, estados mentais de angústia, de sofrimento, podem disparar reações neuronais, eh, endócrinas, que vão levar, por exemplo, à produção de hormônios deletérios que vão provocar doenças. Bom, isto por algum tempo, né, nós somos capazes de resistir, mas durante muito, muito tempo chega um momento que o corpo acaba aceitando aquela imposição. Mas é muito bom que o corpo físico não reaja tão rapidamente quanto o corpo espiritual, porque ele nos dá uma estabilidade, ele nos dá a ilusão de sermos estáveis, quando na verdade o nosso perispírito deve variar muito quando não está conectado ao corpo físico. E é por isso que nós vemos, logo depois da morte, pessoas que vão assumir estados ou sofrimentos ou condições que nós estranhamos, né? Mas que se explicam muito bem pelo que acabamos de ver aqui de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, né? Faltou um S aqui. Então, nos diz ainda Emmanuel no livro Roteiro, como será o tecido sutil da espiritual roupagem
que o homem envergará sem o corpo de carne além da morte. Vejamos bem, Emmanuel faz uma pergunta aqui. É como se ele se colocasse no nosso lugar, né? Não que ele não saiba a resposta, mas ele se coloca no nosso lugar. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, porque ele está dizendo como é que nós explicamos para a lagarta qual será a diferença do seu estado, né? Qual será a sua nova vestimenta? Então, para os espíritos é muito difícil explicar isso, porque às vezes não há nem termos de comparação. Por exemplo, uma lagarta, ela não sabe o que seja talvez transformação. Ela não sabe o que seja voar. Ela não sabe o que seja leveza, porque ela vive presa, né, num sistema muito restrito e ela não tem como imaginar essas coisas. Então, é um pouco a dificuldade que tem os espíritos para dizer o que será o homem depois da morte, como será a vestimenta que usaremos e o poder que ela traz em si. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Que imagem extraordinária, né? Só Emmanuel mesmo. Então, os espíritos mesmos, terão muita dificuldade de nos explicar tudo isso, né, meus irmãos? Não é algo simples, não é algo fácil de fazer. Então, nós temos esse tecido sutil, né, que constitui a roupagem espiritual humana. Mas é lógico que aos poucos nós vamos entendendo, trabalhando, né, e melhorando a nossa compreensão disso tudo. Então, nós temos aqui, né, nos diz ainda André Luiz, falando sobre o pós-morte. Do ponto de vista da constituição e função em que se caracteriza na esfera imediata ao trabalho do homem, ou seja, após a morte, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência. Então vejamos bem, ele é ainda físico, ele é ainda material. Com sua estrutura, no entanto, eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genésicos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Então, aqui é claro que se estamos falando de pessoas muito apegadas à matéria, ao alimento, à sexualidade, né? Essas pessoas terão um corpo perispiritual. Nós teremos um corpo praticamente idêntico ao corpo físico, inclusive com esses órgãos, né? E com estas necessidades. Mas aqueles que já caminharam no sentido evolutivo, já aí sentirão diferenças, porque não precisarão tanto assim de alimento, nem, né, de sexualidade. Não da sexualidade como a entendemos fisicamente na Terra, claro. Não quer dizer que não terão afeto, trocas de energia de alguma forma diferente, né? Todas as alterações que apresenta depois do estágio berço-túmulo verificam-se na base da conduta espiritual da criatura que se despede do arcabouço terrestre para continuar a jornada evolutiva nos domínios da experiência.
Então, todas as alterações que apresente o perispírito depois, né, da passagem, estarão baseadas na nossa conduta espiritual e mental durante a vida física. Isto nos explica o porquê a insistência dos espíritos na nossa evangelização. É aqui, meus irmãos, que está a compreensão e o entendimento de por que o Espiritismo dá uma base científica, lógica para a moral cristã. Porque se todas as alterações e a condição na qual estaremos no plano espiritual depende da nossa conduta, né, moral e mental, é claro que isto tem importância, né? E qual é a melhor conduta para garantir que estejamos muito bem espiritualmente após a morte? É vivermos uma vida, né, no trabalho da reforma interior. Mas nos diz ainda ele: claro está, portanto, que ele é santuário vivo, em que a consciência imortal prossegue em manifestação incessante além do sepulcro, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos à feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Isto é a ciência do futuro. Então, ele nos dá uma ideia, né, de que o perispírito é sim uma formação sutil, que ele é construído em recursos dinâmicos. Então, por exemplo, a mente, as energias, né, que estão implicadas nele são muito ligadas ao estado mental, né, por isso que são dinâmicas. Ele tem uma composição extremamente porosa e plástica, né? Então é por isso que ele é facilmente moldável pela mente, plástico no sentido de que toma a forma que nós damos a ele. Ele tem uma tessitura celular que está numa outra faixa vibratória, né? Ele funciona um sistema de permuta visceralmente renovado. Nós temos um sistema de permuta, né, que passa pela sexualidade, pelo estômago, pela excreção, pela respiração. E ele certamente tem um sistema de permuta, né, que se renova, porque deve envolver dinâmicas energéticas muito diferentes. Por exemplo, o simples olhar, né, amoroso e fraterno entre duas pessoas pode transmitir energia. O tocar as mãos com carinho e amor na dimensão espiritual pode equivaler, né, a uma relação e a um orgasmo, por exemplo, né? Então, aqui nós procuramos exemplos. O carinho de uma pessoa por outra pode não só reconfortá-la, mas alimentá-la energeticamente. Então, ele fala aqui de sistema de permuta visceralmente renovado. Se distribuem, como essas células se distribuem? Mais ou menos como os coloides, né? Nós vamos falar um pouco dos coloides. E cada uma tem a sua respectiva carga elétrica, né? Estaria André Luiz falando realmente de cargas elétricas no sentido terreno, positivas, negativas, ou estamos diante de outro tipo de dinâmica, né? Ele fala de um sistema eletromagnético, né? Uma estrutura eletromagnética. Nós, né, não temos essas informações, né? Então podemos aqui elucubrar, mas
Não temos, né, mais informações. Elas comportam-se no espaço segundo a condição específica. Vamos falar disso mais para frente, né? A densidade do perispírito. Alguns espíritos vão marchar pela rua como se estivessem encarnados, e outros podem volitar, né? Alguns podem alcançar as altas esferas da espiritualidade e outros não saem dos abismos, né? No subsolo da Terra. Então, a condição específica de cada um. E olha que interessante, apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, isso aqui é extraordinário, né? Por isso que nós podemos ter pessoas com um aspecto eh, visual que não obedece às normas da beleza atual da Terra, mas que são muito bonitos espiritualmente. E podemos ter pessoas que a providência lhes deu um corpo bonito para que eles pudessem talvez aprender o que é beleza e tentar ajustar o espírito ao corpo, mas que quando olhamos o espírito vemos seres profundamente maléficos, né, e feios. Então, no plano espiritual, não há o corpo físico mais para esconder isso, né? Aqui você pode ter um corpo bonito e um espírito, um perispírito muito feio. Mas no plano espiritual, o corpo passa a ser o perispírito, né? E aí não tem como fugir. Então ele fala, né, que as células do perispírito se distribuem como coloides, né? Na Terra, os coloides são misturas. Você tem uma fase dispersa e um meio de dispersão. Os mais comuns para nós, né, só é o sólido e gás, por exemplo, a fumaça, né? São partículas sólidas, né, do material queimado que se distribuem no gás, na atmosfera, e forma a fumaça. Temos o líquido no gás, que formam os aerosóis. Temos os sólidos nos líquidos, que formam o sol ou o gel, né? Temos as emulsões, que são líquido-líquido, o leite, a maionese. Temos o gás e o líquido, que formam as espumas. E assim por diante. Isto é só para dar um exemplo do que seja o coloide e o material em forma coloidal. Ele nos diz que no plano espiritual as moléculas se distribuem um pouco como os coloides, né? Então isso é muito interessante porque ele nos dá uma imagem. É normal que nós imaginemos o perispírito um pouco como essa fumaça, né? Que às vezes temos a impressão de representar. Aqui colocamos uma representação, mas ele é uma tessitura, é um tecido sutil com base no eletromagnetismo, né? E aí nós temos, né, o ser humano, ele é um composto de um corpo físico, um corpo espiritual, a consciência, o eu, né, o si mesmo, o espírito, e óbvio que o corpo mental, né, que forma, né, que expressa a mente no universo, forma o corpo perispiritual, e este, por sua vez, formará o corpo físico. Lógico, aí que nós podemos já deduzir que o estado mental de uma pessoa, o seu nível de vibração, de frequência mental, de estado de pensamento, de emoções, tudo isso vai influenciar tanto a formação do perispírito quanto a formação do corpo físico. Vejamos o impacto disso, né? O impacto que tem isso. É algo muito importante. Aí temos alguns elementos que nos ajudam a refletir, né? O perispírito é um envoltório sutil do espírito que lhe serve de intermediário para atuar na matéria física ou no plano em que se encontre. Se ele está encarnado, né, ele serve de ligação entre o espírito, né, e o meio físico. Se ele não está encarnado, o perispírito lhe permite atuar no meio em que está, né, no plano espiritual. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, é claro aqui para nós, né, que o fluido cósmico universal ele vai se diferenciando e vai formando a matéria, desde as mais sutis do universo até
a matéria mais grosseira, que é esta que nós temos no plano físico. Isso, meus irmãos, não é muito difícil de entender. Por exemplo, os átomos da tabela periódica são todos variações do átomo de hidrogênio, né? Você pega a série toda da tabela, começa com um próton, o lítio são dois, né? O boro são três e assim por diante. Perdão. Então, nós temos, nesse caso, uma estrutura, né, que é, que é um pouco esta que nós já conhecemos na Terra. Toda a matéria do nosso planeta é constituída basicamente de prótons. Mas o fato que tenhamos números diferentes de prótons e nêutrons no núcleo faz com que tenhamos toda a variedade de matérias de substâncias, de elementos que temos no nosso mundo, né? Isso é muito interessante. O fluido cósmico universal seria essa matéria, esse próton original que deu origem, né, a toda a matéria do universo e as suas diferentes variações, estados e condições. A natureza do envoltório sutil está sempre relacionada ao grau de adiantamento moral do espírito. É claro que aqui talvez o termo certo não fosse natureza do envoltório, mas o estado do envoltório sutil, né? Aqui o termo natureza está sendo usado mais nesse sentido. Porque a natureza é como se eu dissesse: o estado de saúde de uma pessoa depende de seus hábitos de vida. O estado do seu corpo físico depende, né? Mas o corpo físico em si, a natureza do corpo físico não depende disso. Ele é feito de átomos, células, moléculas, etc, etc, né? Mas nós entendemos o que quer dizer o autor nessa questão, né? Ele está falando aqui do estado, né, do envoltório sutil. Mais ou menos evoluído, mais ou menos brilhante, mais ou menos denso, mais ou menos belo, né? De fato, quanto ao perispírito, ou corpo espiritual, as revelações confluem para um modelo composto de camadas, tipo cebola. Neste seu modelo de cebola, ele engloba vários corpos, como o vital, né, o duplo elétrico, o etérico, o astral e o causal. Então, são aqueles corpos que nós vamos ler, por exemplo, na literatura esotérica e teosófica, né? Temos os textos de Anne Besant, Leadbeater, Blavatsky, né? Eles falam todos desses corpos do homem. E André Luiz, por exemplo, não desautoriza essas informações, né? O corpo mental, por exemplo, ele utiliza o termo o tempo todo. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Isso é maravilhoso, porque aí nós entendemos porque alguns espíritos podem ver outros e não serem vistos por eles. Porque o estado mental determina o peso específico. Aqui na Terra, o que determina onde nós moramos? A nossa condição financeira. Mas duas pessoas que moram numa região pobre, uma pode ter a casa limpa e a outra não. Então, aí o que determina a situação da moradia de cada um? O estado mental. Então, no mundo espiritual, o que determina onde viveremos, o habitat no qual agiremos, nosso estado mental, nosso estado e evolução moral, né? O peso específico do nosso perispírito, ele ser mais brilhante ou menos, mais flexível ou menos flexível, mais pesado ou mais leve, mais denso ou menos denso, né? E isso explica por que alguns espíritos sequer têm a capacidade de ver os benfeitores e precisam ir às reuniões mediúnicas, porque ali eles estão perto de algo que está muito perto deles, que é o corpo físico. E ali os espíritos podem, né, interagir, usar os recursos do médium e do grupo mediúnico,
despertar nele algumas capacidades, né, visuais, intelectuais, e talvez ali acordá-lo para a própria realidade, né? Então, é por isso que nós começamos o estudo dizendo a frase de Kardec de que o perispírito está na solução de vários enigmas, né? Tanto na vida terrena quanto na nossa relação com o plano espiritual. Então, aqui nós já falamos disso, né? Nós temos aqui uma representação do espírito, essa centelha do perispírito, que é o corpo, né? Formado pela mente. Então, aqui entre os dois ainda nós teríamos, né? O corpo mental, e entre os dois aqui, perispírito e corpo, né? Nós teríamos o astral, o vital, né? É, o duplo etérico, como chamamos. Enfim, na verdade, nós teríamos aqui muitos mais corpos, né? Mas o Espiritismo simplifica, né? Ele diz corpo espiritual, perispírito, né? Isso já nos dá uma boa estrutura conceitual, sem ficarmos perdidos em toda uma literatura que às vezes complica um pouco as coisas, né? Quando nós lemos esses textos do esoterismo, da teosofia, eles usam toda a terminologia hindu e complicam bastante coisas que poderiam ser bem simples. Então, nos diz Leon Denis, né? Nessa primeira parte aqui, ele diz, né, que o corpo físico não é o gerador do perispírito, é o contrário, e este, por sua vez, é o texto de André Luiz, né? E diz Leon Denis abaixo: o perispírito é, pois, um organismo fluídico, é a forma preexistente e sobrevivente do ser humano, sobre a qual se modela o envoltório carnal, como uma veste dupla, invisível, constituída de matéria quintessenciada. O que nós falamos até agora, né, de André Luiz, já vai muito além dessa afirmativa de Leon Denis, que na época não tinha esses elementos científicos para falar. Então, André Luiza, nessa última leitura que fizemos, né, quando nos fala no Evolução em Dois Mundos, de toda a estrutura do perispírito, da sua composição, da forma, né, das coloidal, né, das moléculas, da importância, né, do aspecto eletromagnético. Na época, Leon Denis não tinha, mas ele já teve aqui, né, uma visão muito clara do que era o perispírito, que ele pré-existe e pós-existe, e que ele tem uma função extremamente importante na formação do corpo físico, né? Claro, meus irmãos, que na natureza tudo está ligado em dois sensos, né? Se o corpo perispiritual forma o corpo físico, o que fazemos no corpo físico acaba também criando marcas no corpo espiritual. É por isso que é, hábitos deletérios, vícios, comportamentos perigosos, tudo isso acaba criando marcas, né, que se incorporam e se registram no nosso perispírito. Por exemplo, nos fenômenos de morte, no fenômeno da morte, nós vemos que muitas pessoas, mesmo quando já desencarnados, e alguns que voltaram, né, por ressuscitação, eles contam, né, que num momento ali nos albores da vida espiritual, eles têm como que uma visão cinematográfica de toda a vida. Então é muito interessante, porque é como se nós carregássemos, né, para o perispírito de maneira definitiva as memórias que devem realmente permanecer conosco, né, aquelas que fizeram a diferença na nossa vida. Por que lembraríamos, né, do alimento que comemos, né, no dia 22 de maio de 1980? Podemos lembrar, mas isso, né, que importância tem? Mas há memórias que são fundamentais.
né? Mas a verdade é que o perispírito, né, ele explica como nós somos capazes de armazenar, inclusive, essas memórias que não têm importância nenhuma. Porque quando colocamos uma pessoa em hipnose, ela é capaz de lembrar, né, de detalhes como a cor da roupa, quem estava, como estava vestido, etc, etc, etc. Então, mais uma vez, Kardec tem razão quando diz que o perispírito está na base, né, da compreensão de uma multidão de fenômenos que nós ainda não compreendemos. Aí vem a questão, né, de corpo espiritual e vibração. É ainda André Luiz que nos diz: ora, tal como a luz, a matéria vibra. Quanto maior a frequência da vibração, menos densa e mais sutil será. Tem-se então que o perispírito, designado pelos espíritos como constituído de matéria sutil, um tipo de semimatéria, assim se apresenta porque necessariamente vibra numa frequência mais elevada que a do corpo denso, apresentando, não obstante, células, tecidos e órgãos a correspondentes a servirem, perdão, no processo de reencarnação como matrizes dos correspondentes biológicos em outra dimensão vibratória. Na verdade, cada tipo de célula do corpo físico é a imagem da respectiva célula do corpo espiritual. Olha, meus irmãos, não dá para ser mais claro que isto, né? Quando as pessoas questionam se o perispírito tem órgãos, que eles não compreendem, porque os textos de André Luiz falam, né, de situações em que se parecem muito com seres humanos, né, sentam-se à mesa para comer, né, tem rios, fontes. É claro que ele está falando que a matéria que existe, né, a água que ele está descrevendo, não é a mesma da Terra. Ela é feita como a água da Terra. Vamos dar um exemplo. O nosso corpo é 70% água. Os rios são água. Então, a água do rio e a água em nós é a mesma água, porque nós estamos no mesmo nível de matéria. A água do plano espiritual é feita da estrutura do corpo espiritual, porque eles estão no mesmo nível de matéria. A mesa na qual eu estou tocando agora, ela é real para mim, porque o meu corpo é feito dos mesmos átomos que ela. E no plano espiritual, por que uma porta, uma parede ou um rio são reais para aquele espírito? Porque ele é feito da mesma matéria, porque ele está no mesmo habitat, né? Então é preciso entender isto, porque senão fica tudo parecendo um sonho, uma historinha da carochinha, né? Como a gente dizia, uma história que contada para criança dormir. E não é nada disso, né? É física pura isso. É entender, é como se você vivesse num mundo de gás, por exemplo, onde o teu corpo é feito de gás, a mesa é feita de gás, mas para você aquela mesa é real, porque teu corpo é feito da mesma matéria que aquela mesa, né? Então é isso que André Luiz está nos explicando. E sim, o perispírito é composto de órgãos, porque se ele é a matriz do nosso corpo, como é que eu posso ter um corpo que tem órgãos se ele não tem? E se ele não tem órgãos o tempo todo, ele tem as matrizes informacionais, né? Então, na estrutura dos chakras, por exemplo, nós podemos ter de armazenado o processo, né? Como uma semente tem nela a formação da árvore. Mas eu olho a semente, eu não estou vendo galhos, folhas, mas a informação está lá, né? Então, eu estou dando esses exemplos para que nós tenhamos muito cuidado quando estudamos, né? Por não sairmos falando, isso é imaginário, porque não é bem assim. Não, é assim mesmo.
né? O espírito, nós estamos vendo que o corpo perispiritual, o estado mental, emocional e moral do espírito determina em que nível do plano espiritual ele vai viver. E há colônias espirituais que são muito semelhantes à vida material, né? Então, teve uma revolta em nosso lar porque eles queriam comer proteína, né? Significa que eles podem ter, assim como tem o corpo deles lá, tem corpos de animais que servem de alimento para aqueles que ainda se alimentam disso, né? Então, há muita gente na Terra que não come carne, por exemplo, né? Come outro tipo de proteína. Então, nós temos muita dificuldade de imaginar isso, porque o nosso conhecimento precisa melhorar, não porque o espírito esteja errado, né? Nós temos dificuldade de imaginar um mundo feito de outra matéria, mas se tudo nele for feito dessa matéria, significa que tudo é muito sólido e muito real, né? Todo mundo vai aprender na aula de física do primeiro ano do colegial que a matéria é um grande vazio. A mesa, a parede, sim, porque nós sabemos que há uma grande distância entre o núcleo, né, e a eletrosfera. Mas tente atravessar uma mesa para você ver se você consegue. Não, ou uma parede. Porque a tua mão é feita do mesmo material da mesa e da parede, né? Então, você pode ter, por exemplo, vamos imaginar cada dedo meu aqui seja um átomo, né? Quando você quer atravessá-lo com a outra mão, vai bater, né? Vai chocar com esses átomos, né? Porque eles têm a mesma disposição espacial, então você não consegue atravessar a mesa. Mas por que as ondas conseguem? Porque elas têm uma natureza que não é atômica como a nossa, são eletromagnéticas. Então elas conseguem passar pelos buracos, pelos vazios da parede, e eu posso ligar o rádio dentro da minha casa ou a televisão e captar as ondas, né? Então, meus amigos, nós temos que entender que nós estamos falando aqui de uma ciência que está por revelação, por compaixão divina, nos foram dados estes conhecimentos para que nós possamos entender a nós mesmos, compreender nossas dores, compreender nossa realidade, mas não devemos nos conformar a isto. O que os Espíritos estão nos dando aqui são os elementos iniciais para que nós possamos guiar nossas pesquisas futuras. Então, médicos espíritas, neurologistas, psicólogos, né, pessoal da área da saúde toda, pesquisadores, físicos, químicos, nós temos um trabalho a fazer, né? Nós não podemos ficar só aqui. Este é o começo. Isso já nos permite entender um monte de coisas, sem depender da pesquisa científica. Com isso que nós temos, eles já nos deram um conhecimento absolutamente fantástico para entender uma multidão de eventos, de fenômenos. Mas nós não devemos ficar só nisso. Esse é o começo, né? É por isso que nós precisamos pensar e criar programas de pesquisa que possam responder, né, a perguntas muito simples. Podemos nós entender o que é essa matéria sutil? Podemos nós captá-la? Podemos nós vê-la? Criar instrumentos capazes de detectá-la? Por exemplo, se nós chegarmos a fazer isto, se nós chegarmos a fazê-lo, realmente, nós poderemos detectar doenças no perispírito antes que apareçam no corpo. Querem saber a novidade? A novidade é que já há cientistas trabalhando em programas de pesquisa que estão fazendo isso, né? Então, não conseguem ver ainda o perispírito, mas já medem diferenças de potencial num corpo que está para adoecer
comparativamente a este mesmo corpo saudável. Então, nós já estamos avançando e essa gente que está pesquisando isso nunca ouviu falar de espiritismo. Então, é claro que nós espíritas precisamos acordar, né? Porque é muito confortável ter todas essas informações, né? Então, se queremos realmente entender tudo isso, né, nós precisamos realmente avançar. Então, amigos, aí nós temos corpo espiritual e evolução. Corpo fluídico da alma, o conhecimento de sua natureza aguarda ainda investigação maior. É o que nós acabamos de falar, né? Sabendo-se, todavia, que, como assinala o codificador, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra, ou o espaço que a circunda. Natural que assim seja, né? Eles podem ter uma matéria de base, mas que pode sofrer transformações muito grandes dependendo do estado mental e moral. Sua natureza varia, não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. A coisa aí fica mais complexa ainda. Explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Ao revés, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Então veja como isto é extraordinário, né? Por exemplo, espíritos que habitam um mundo primitivo, realmente primitivo, eles têm um perispírito extremamente grosseiro, realmente grosseiro. Já na nossa condição, nós podemos ver uma variedade muito grande. E em mundos regenerados ou felizes, nós vamos ver que talvez até a matéria destes mundos, né, ofereça já uma estrutura que seja diferente. E a matéria perispiritual será certamente mais leve, mais bela, mais conforme a estrutura mental desses espíritos, o que é perfeitamente concorde com o que nós temos falado até aqui, né? Então não há nenhuma surpresa aqui, né? Nós temos o estado mental, moral, determinando as características de apresentação, de forma, de brilho, de leveza do perispírito. Então, o que nós estamos estudando aqui hoje juntos vai nos servir para compreender as propriedades do perispírito, né? Porque algumas destas propriedades, como a plasticidade, ela está ligada ao fato de que o perispírito, sendo essa matéria porosa, né, essa fumaça coloidal, como nos diz André Luiz, usamos aqui o termo fumaça, né, como uma aproximação, essa fumaça eletromagnética, poderíamos dizer assim. É claro que ele tem uma plasticidade que nós não vemos no corpo físico, muito embora vejamos também no corpo físico, né? O semblante das pessoas, as marcas que nós acabamos criando no rosto, o olhar. Nós podemos ainda falar de certos tiques que acabam criando marcas muito evidentes no corpo, hábitos de vida que acabam criando marcas
E nós podemos falar de estados mais complexos, o fato de termos, por exemplo, doenças, né, que vão manifestar a nossa condição espiritual. E o que é essa doença, senão uma alteração da matéria segundo o estado, né, do perispírito que foi alterado mentalmente pelo espírito doente. Então, com relação à Constituição, nos diz o texto, né, do Dr. Zalmino, referindo-se a Emmanuel. Quanto aos espíritos que estagiam na escola da Terra, né, o corpo perispiritual, a significar agregação de matéria quintessenciada, sustentada pelas linhas de força que emanam da alma, apresenta-se formado, segundo Emmanuel, no livro Roteiro, por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética conhecida até agora pela ciência terrena. Então vejamos, é, mostrando-se como aparelhagem de matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Por isso, nas almas superiores, esta substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, como salienta o autor citado, semelhante vestitura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do corpo físico ainda animalizado ou enfermiço. Olha, nós temos aqui, meus amigos, um tesouro, né? Realmente, Kardec tem toda a razão. É no perispírito que encontramos a resposta para muitos enigmas da saúde, da psicologia, da mediunidade. Então, nós temos uma matéria, né, que é muito rarefeita, diferente da terrena, é de natureza eletromagnética, sustentada pelas linhas de força que emanam da alma, né, e formado por substâncias químicas que transcendem a série da tabela periódica que nós conhecemos, né? Então, ele diz transcendem, né? Estão para além dessa tabela periódica. Não está claro aqui se ele está falando que estão para além porque tem mais prótons ou menos prótons. Transcendem quer dizer que talvez sejam de uma natureza realmente diferente. Podemos estar falando de átomos, né, que nós não fazemos a menor ideia, porque são próprios da estrutura perispiritual. Ou podemos estar falando de duplos dos átomos que temos aqui, nós não sabemos, né? Essas perguntas, infelizmente, não foram feitas a Emmanuel. E acho que aí nós espíritas, né, não quero criticar aqueles que viveram antes de nós, porque provavelmente nós não teríamos nem feito o que eles fizeram. Mas eram perguntas que nós devíamos ter feito, né? Nós devíamos ter feito. Do que o Senhor está falando, benfeitor? Está falando de duplos dos nossos átomos, porque os transcendem. O Senhor está falando de uma nova série estequiogenética, né? De uma nova série periódica. Do que exatamente o senhor está falando? Isso seria muito interessante, né? Perguntarmos a Emmanuel. Mas nós não tivemos esse reflexo. Até onde eu sei, pelo menos, não tivemos, né? Quem sabe alguém tenha feito e eu que não conheço. Talvez tenha algum livro, né, que nós não lemos ainda e seria muito interessante saber que alguém perguntou isso a Emmanuel, né? Muita coisa foi perguntada a Emmanuel, não podemos esquecer isso. Mas, né, estas são perguntas que tanto a ele quanto a André Luiz nós deveríamos ter feito, né? Estamos falando, sim, é uma matéria quintessenciada, né? Como se fosse uma destilação da nossa matéria, como se fosse um grau de matéria muito rarefeita, muito diferente, mas ele fala que ela é composta, né?
por substâncias químicas. Então, é isso que nós queríamos dizer agora de pouco, né? Um mundo que tem tanta concretude e realidade quanto o nosso. Desde que o corpo espiritual seja feito dessa matéria e o mundo em que ele está também, para ele tudo é muito sólido e real, né? Por isso que nós temos que entender aí que nós compreendemos a noção de mundo espiritual, de cidades espirituais, etc. Mas nós não temos estas informações, né? Por exemplo, a ciência já chegou desde os anos 30, né, com os trabalhos de Dirac e outros, à noção de antimatéria. Nós temos um antipróton, temos um antielétron, né? Estaríamos falando de algo do tipo, né? Improvável, né? Nós não temos realmente essa informação, mas temos que começar a queimar os neurônios para entender, para tentar ver o que é que os espíritos estão dizendo. Porque destas informações, pode nascer a ciência do futuro. E, sinceramente, meus amigos, eu acredito que é o que vai acontecer. Se não vier de nós espíritas, virá dos nossos irmãos da ciência normal, como eu já tenho visto. Aliás, nós vamos falar aqui no curso dos nossos estudos de pesquisas que, algumas inclusive citadas por estudiosos espíritas, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade, por exemplo, né? Que nos fala de pesquisadores já na sua época e cita esses pesquisadores, porque era um homem muito bem informado com relação ao que se fazia na ciência. E eu, quando fui procurar, por exemplo, vi que essas pesquisas continuaram, que esses pesquisadores citados por Hernani Guimarães, eles tiveram continuadores. E hoje nós temos pessoas falando de corpo morfogenético, como falamos na aula passada, de corpo bioelétrico, né? De uma matriz que forma os corpos e coordena a formação dos corpos na natureza. Então, nós temos muita coisa acontecendo no mundo e alguns paradigmas estão sendo derrubados, como, por exemplo, a importância do DNA e da genética na formação do corpo humano. Nós estamos nas margens de uma grande, né, na fronteira de uma grande transformação que vai vir, se não vier do Espiritismo, porque virá da ciência e dos pesquisadores de outras áreas. E isto por quê? Porque o que o Espiritismo defende como visão básica é que o que nós estamos falando aqui, ou nós estamos delirando, somos todos loucos, ou nós estamos falando de leis naturais. E se são leis naturais, não pertencem ao Espiritismo, pertencem a quem pesquisar. Os Espíritos nos deram como revelação tudo isso, esperando que façamos algo. Se não fizermos, eles vão estimular em outros lugares do mundo pesquisas para que o conhecimento destas leis sejam entregues ao ser humano. A vantagem do Espiritismo é que nós entendemos o que é tudo isso e qual é a finalidade de tudo isso. Nós entendemos que isto embasa o nosso desenvolvimento mental e moral. O cientista que está lá no MIT, ele não está pensando em desenvolvimento moral, ele vai chegar nessa conclusão um dia, mas já foi dado a Kardec toda essa estrutura e ele entendeu tudo isso, né? Então, ele nos deu um mapa do caminho todo desenhado. Aquilo que outros cientistas vão levar talvez décadas para construir, nós já temos na doutrina espírita, né? Mas nós precisamos aproveitar isso, né? E não dormir em berço esplêndido, como muitas vezes fazemos. Então, os cientistas espíritas, né, têm um trabalho imenso a fazer aí. Nós podemos ajudá-los, apoiá-los, para que eles possam fazê-lo.
né? Então, todas as pesquisas na área da mediunidade, imortalidade, medicina, fronteira, corpo e espírito, pensamento e corpo, todas essas fronteiras da alma, né, estão abertas diante de nós e precisam ser compreendidas e pesquisadas. E o que é interessante é que, para os pesquisadores que têm formação espírita, eles já saem com uma vantagem de 100 quilômetros, né? Porque o corpo teórico que eles precisam para entender isto já está dado, muito embora parcialmente, né? Claro, os espíritos não tinham como revelar tudo para nós, mesmo coisas que provavelmente nós não temos nem vocabulário ainda para entender, né? Nós precisamos também desenvolver o nosso lado da ciência para que eles possam, né, nos dar mais informações. É isso, meus amigos. Nós vamos finalizando por aqui hoje. Terminamos então o primeiro capítulo. Na semana que vem, iniciamos o segundo capítulo, falando das propriedades do perispírito. E vamos falar, né, nesse nosso novo encontro, da plasticidade do perispírito, né? Claro que o que nós falamos hoje aqui fundamenta o que vai vir na semana que vem, né? Porque nós falamos da ligação mente e perispírito, né? E nós entendemos aí por que, né, que o perispírito pode apresentar essa propriedade. E vamos entender um pouco melhor o que isso tudo significa, ok? Então, nós agradecemos a todos, agradecemos aqueles que nos seguem a cada semana, aqueles que nos veem depois nas gravações. Pedimos a todos que se manifestem, né? Partilhem, né? Nós temos muita gente nos centros espíritas que gostariam de ter essas informações, ou que gostariam de poder entender melhor essas coisas. Partilhe, né? Envie a seus amigos e convide-os a acompanharem, né, esse caminho que estamos fazendo. Isso é um estudo de um fundamento essencial. Se nós quisermos entender o que lemos nos livros espíritas, nós precisamos entender o que seja, né, o perispírito. Ok? Muito bom, amigos. Nós finalizamos então. Agradecemos a todos pela presença, pelo carinho. Pedimos aos bons espíritos que nos envolvam, nos abençoem, que nosso Mestre nos cumule de bênçãos e de paz. Um grande abraço, né, e nos vemos na semana que vem.